Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da UNILA. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, a equipe da Vigilância, que sou eu, Roberto Doldan, e a enfermeira Érica, que você já conhece também. E nós vamos estar passando para vocês hoje alguns números relacionados ao Covid-19 aqui no município de Foz do Iguaçu. Como vocês têm acompanhado, no dia 20, antes de ontem, mais especificamente, o prefeito municipal assinou um novo decreto com a abertura do comércio.
E para execução, para fazer esse decreto, tem todo o apoio, todo o amparo de uma equipe técnica, que fornece as análises para que você faça, então, uma abertura com embasamento técnico-científico. E essa análise ela está apoiada em alguns critérios que são muito bem definidos, tanto pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então nós temos que nos apropriar desses critérios e fazer valer no momento desse, nas tomadas de decisões. A abertura do comércio, ela envolve uma responsabilidade muito grande com a pandemia em si. Então é um momento que requer muita responsabilidade e compromisso de todos. E nós temos hoje essa obrigação aqui de estar passando quais foram esses critérios. Nós elaboramos um novo boletim, a gente deu um novo formato para esse boletim, ele se tornou um boletim bastante claro, e ali estão especificados, então, esses critérios que nós temos que monitorar e avaliar diariamente. E esses números é que vão indicar se o comércio vai poder permanecer aberto, se a gente tem que retroceder, que decisões nós devemos tomar, o que tem que ser modificado. E é muito importante que esse boletim, ele não vai ser acompanhado só por nós profissionais, mas ele vai estar à disposição de você, para você também saber quanto está a nossa taxa de ocupação de leitos, quanto está a nossa taxa de ocupação de UTI, quantos são os nossos casos, para você sempre estar acompanhando e sabendo em que momento também que o governo municipal tem que interagir. Tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma intervenção. Então eu vou passar a palavra para a enfermeira Érica, ela vai começar apresentando os números para vocês. Então, boa noite a todos. Como o Roberto já explicou, esse boletim ele vai trazer as principais informações que o município estará fazendo o monitoramento desses indicadores para avaliar a questão do isolamento, da restrição de medidas. Então, o boletim ele vem trazendo agora com uma nova roupagem, né, uma nova forma de colocar esses números para a população. Então, nós vamos trazer no boletim os dados, um panorama dos casos do mundo, do Brasil, do Paraná, da 9ª Regional de Saúde e de Foz do Iguaçu. Então, esses números regionalizados, né, da 9ª Regional é importante porque Foz do Iguaçu é um município que ele atende a sua rede hospitalar também os municípios da 9ª Regional. Então, nós precisamos ter esses números dos municípios da regional, principalmente no que se refere à ocupação de leitos, porque o nosso hospital municipal, o Hospital Costa Cavalcante, os hospitais de Foz do Iguaçu, eles são referências para outros municípios também. Então, só para complementar, são 9 municípios que compõem a 9ª Regional. E a referência, então, como a Érica está falando, é o hospital aqui de Foz do Iguaçu, o Hospital Municipal. Então, nós estamos hoje nos dados no mundo com 2.402.000 casos, no Brasil 45.757 casos, esses dados do Brasil foi atualizado agora à tarde. No Paraná, 1.025 casos, esse dado é referente ao dia de ontem, porque até o fechamento do nosso boletim, o Paraná não havia atualizado ainda seus dados. Regional, 44 casos, e Foz do Iguaçu nós vemos mantendo 38 casos desde o dia 17 desse mês, né? Então, em relação aos óbitos no mundo, são 163.097 óbitos, no Brasil, 2.906, no Paraná, 53 óbitos, e na regional em Foz do Iguaçu nós não temos nenhum óbito registrado. Então, um dos dados que vai estar sendo avaliado e monitorado para a questão das medidas restritivas é a taxa de letalidade. A taxa de letalidade da nossa região e de Foz do Iguaçu é 0, porque nós não temos nenhum óbito. Um outro indicador que está à sua direita, né, para quem está no vídeo assistindo, é o indicador de incidência da doença por 1 milhão de habitantes.
Então, o Brasil, hoje, a incidência do Brasil, e um indicador que nós estaremos avaliando é a incidência. Então, Foz do Iguaçu está com 148 casos para 1 milhão de habitantes. Esse é um número padronizado, né? O Ministério da Saúde padronizou esse indicador para 1 milhão de habitantes. Então, o que significa isso? Esse número para Foz do Iguaçu. Então, para cada 1 milhão de habitantes, 148 teriam o risco de contrair a doença no município de Foz do Iguaçu. Lembrando que esse indicador ele vai estar balizando dos critérios. O ideal é que fiquemos sempre abaixo do indicador nacional. A partir do boletim a partir de amanhã, o boletim vai estar trazendo o indicador de incidência do Brasil. Hoje, ele é 216 casos para 1 milhão. Então, nós estamos abaixo do indicador nacional. A partir do momento que esse indicador de Foz do Iguaçu ele ficar num percentual acima de 50% do valor nacional, aí medidas restritivas devem ser tomadas novamente. Mas todas essas medidas de retorno, né, de restrição, elas serão avaliadas pelo grupo de trabalho, pela equipe técnica da Secretaria em relação ao coronavírus. Viu, Érica? E também é importante colocar que junto com os outros indicadores, então são subsídios para que a gente possa analisar e fazer a devida tomada de decisão baseado em princípios técnicos realmente. Outro indicador, então, que está sendo avaliado e está no decreto é a taxa de ocupação de leitos, né? Então, hoje, em Foz do Iguaçu, nós estamos com uma taxa de ocupação de leito de UTI de 38% e uma taxa de ocupação de leitos enfermaria de 10%. Esses dados eles são em relação aos leitos que estão disponíveis para o atendimento da doença da Covid em Foz do Iguaçu. E lembrando que o Ministério ele preconiza assim, que você sempre tem que pensar numa taxa de ocupação também menor que 50% do que você tem disponível. Quando você está com a taxa maior do que isso, você tem que rever as estratégias também. E quando se fala da questão de leitos, né? Então, a doença ela tem essa característica que a gente percebe sempre um aumento da utilização de leitos de UTI em relação à enfermaria. Então, é uma doença que o agravamento dela, ela traz a possibilidade do uso de UTI. Então, por isso, esse monitoramento dos leitos de UTI. E logo abaixo, então, a gente traz para vocês em relação aos casos confirmados, né? Então, nós temos até hoje 38 casos confirmados. Desses 38 confirmados que deram, né, positivo para o Covid, 26 já se recuperaram, 9 estão em isolamento domiciliar, são aquelas pessoas que deram positivo, estão no isolamento no período de 14 dias e que estão sendo acompanhados pela equipe da vigilância epidemiológica, e 3 pacientes estão internados. E na sequência... Só fazer uma complementação aqui, pessoal, que as pessoas estão questionando que os nossos números de confirmados eles não têm mudado, né? A que se deve isso? Na verdade, são vários fatores, pessoal, mas um deles, sem sombra de dúvida, foram as medidas adotadas pelo município até então. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque isso nos permitiu, essa análise nos permitiu, então, flexibilizar um pouco a questão do distanciamento social. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Hoje, a equipe de vigilância passou pelo centro, andou pelos bairros, e o que nós observamos? Que no centro, as pessoas estão tendo muito cuidado, muito critério no dia de hoje, todo mundo de máscara, nós praticamente não vimos muitas aglomerações no centro, mas nos bairros, infelizmente, nos chamou a atenção. A gente viu ainda alguma aglomeração, a gente viu algumas pessoas sem máscara. Então, a gente pede, pessoal, que sejam responsáveis,
que assumam esse cuidado com o seu comércio local aí no teu bairro, com as pessoas que frequentam esses locais, porque senão, pessoal, a gente não vai dar conta, nós vamos ter que retroceder novamente. Tá? Pode continuar aí, Érica. Então, é extremamente importante que a gente siga as orientações de distanciamento social, uso de máscara, os idosos evitarem lugares aglomerados, saiam de casa para questões que sejam realmente necessárias, né? Ainda estamos no momento de cuidado e de observação dessas situações de aglomeração, né? À medida, esses indicadores, a partir de hoje, nós estaremos numa mudança de processos de trabalho, né, no município, processos de abertura de comércio, de movimentação de pessoas. Então, esses indicadores vão mostrar para nós o quanto que o distanciamento, né, ele pode contribuir para que esses indicadores mudem. Então vamos cada um fazer a sua parte, não esquecer da máscara, da lavagem de mãos, do uso de álcool e evitar principalmente aglomeração de pessoas. E cumprir o termo de compromisso sanitário que vocês assinaram, pessoal, isso é muito importante. E ainda em relação ao boletim, lá no último gráfico, ele traz ali o número de casos confirmados por dia, né? Então ele mostra ali uma ascendência, né, da curva de casos confirmados. Então, 38 casos na data de hoje, né, e que a nossa curva está em ascendência. Ela não está uma curva reta, né, num íngreme reto, mas ela está em ascendência. E isso chama bastante atenção para que a gente continue com as medidas de distanciamento social. Isso, pessoal. E assim, para concluir, pessoal, só falar para vocês, já foi falado aqui, mas é só para reforçar, que nós estamos no terceiro momento desse plano de contingência. Então, muita coisa ainda está acontecendo, muitas estratégias foram adotadas e estão sendo adotadas. Uma delas, pessoal, que vocês já viram, vai ser a ampliação da testagem. Então, nós vamos passar a testar mais pessoas. O município está adquirindo 28 mil kits e nós vamos montar postos de coleta na cidade, que posteriormente a gente vai estar explicando um pouco melhor, para ampliar essa testagem, então, e de fato sabermos, né, dos sintomáticos, né, quais são aqueles que estão com a Covid e quais não estão. Isso é uma das medidas, dentre muitas outras, que estão sendo montadas para esse terceiro momento do enfrentamento do Covid-19. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente retorna amanhã. Boa noite. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos.